Olá, amigos! Começando a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando o capítulo 12, o item 5, né, do livro terceiro. E o item 5 é conhecimento de si mesmo. Estamos na questão 919. Vamos a ela então, porque esse é um tema bastante importante. Pergunta 919 nos remete à seguinte reflexão: qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, Kardec pergunta assim: como que a gente faz para acertar, né? Para nessa vida ter uma vida realmente produtiva e não se deixar arrastar pelos males, né, do mundo corpóreo? E aí a resposta é bastante sucinta, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Por isso que é, inclusive, o nome do subtítulo aí do capítulo. Conhece-te a ti mesmo. Parece simples, não é? Não, eu me conheço. Né? A maioria de nós talvez responderíamos isso. Recentemente, né, uma frase tem sido tão usada até em meios políticos: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E eu fico preocupado quando eu vejo como isso é interpretado também, não é? O que é conhecer-se a si mesmo? Será que nós de fato conhecemos a nós mesmos? E o quão distantes estamos ainda da verdade, não é? Fato de nós sermos espíritos muito imperfeitos ainda. Então, temos conhecimento parcial da verdade, é o máximo que podemos no atual estágio. E como então espíritos desse nível conhecer-se a si mesmo? A questão 919A dá algumas pistas. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, né, dita na questão de cima. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? E aí nós vamos ter uma resposta longa que vai ser uma resposta assinada por um espírito, né, Santo Agostinho. Ele começa dando uma pista bastante humanizada. Ele falou: olha, uma pista é fazer o que eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites, né, antes de dormir, no fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Eu perguntava se eu tinha feito melhor, se eu não tinha deixado de fazer algo importante e bom, se eu tinha magoado alguém, se não tinha. Dessa maneira, fazendo esse auto-interrogatório diariamente, eu ia me conhecendo. Parece simples também, mas nós veremos que é um pouco mais complexo, porque nós temos que nos perguntar se fizemos alguma coisa contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos, né? Mas na própria resposta ele faz um comentário que é difícil o auto-julgamento. Olha uma parte do comentário. O avaro, né, quem tem avareza, se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Então, quando a gente vai se julgar, ele fala: não, eu não sou avaro, né, pão duro, miserável, aí eu sou só uma pessoa segura, sou uma pessoa previdente. Então, nós costumamos nos desculpar. Então, daí a dificuldade de nós fazermos esse auto-julgamento. Parece tão simples, né? Nos interrogarmos diariamente, mas a gente sempre se interroga já achando uma desculpa. Eu fiz isso, mas não tinha outro jeito, era a única forma. Porque na nossa inferioridade, às vezes, é a única forma que nós encontramos. Eu costumo dizer, por isso a importância do estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita, que nós precisamos destrinchar, dissecar essas coisinhas que parecem óbvias, né? Por exemplo, eu selecionei aqui alguns questionamentos. Nós sabemos que os dois principais males, né, que dão origem aos outros males é o orgulho e o egoísmo. Muito bem. Para saber se eu sou egoísta,
Não sou egoísta. Eu preciso fazer às vezes algumas perguntas, claro, são milhares, mas eu vou dar algumas dicas. Será que eu faço distinção entre pessoas da minha família e de outras famílias? Se eu faço, então para o meu filho eu quero o melhor, mas para o filho do vizinho eu não me importo. E às vezes até me chateio com o sucesso dele. Isso é claro sinal de egoísmo. Nossa, eu não me via egoísta. Pois é, a gente precisa destrinchar. Mais uma coisa, quando nós temos alguma coisa, seja um título, ou algum bem financeiro, ou um reconhecimento, a gente fala assim: não, mas eu fiz por merecer, eu sou merecedor disso. E quando o outro tem, às vezes a gente fala assim: ah, sei não, parece tudo muito fácil para essa pessoa aí, tem alguma coisa errada aí nessa ascensão, nessa melhora, nessa. Então veja, né, nosso egoísmo se manifestando mais uma vez. Uma outra frase, essa repetida, você vai dizer: ah, mas isso é jargão popular. Mas é jargão popular que muitas vezes nós acreditamos. Olha só, antes ele do que eu. Quando eu falo isso é o suprassumo do egoísmo, né? Quer dizer, eu prefiro que o outro perca do que eu. E essa é uma máxima que nós devemos nos desfazer dela. Quando meus filhos eram pequenos, eu sempre, baseado na doutrina espírita, né, sempre buscava orientá-los de maneira oposta a isso. Eu dizia: se for para perder, é preferível que seja você. Abra mão, porque você tem consciência disso, você pode entender isso. O outro talvez não possa. Então, antes nós perdermos do que eles. Isso é uma forma de exercitar e combater o nosso egoísmo. Não é? Então, tomara, né, que ao dizer isso eu mesmo tenha aprendido, e tomara que de alguma maneira isso tenha servido para eles também. Com relação ao orgulho, vamos dissecar um pouquinho. Será que eu sou orgulhoso ou não? Por exemplo, pais, pessoas superprotetoras. É orgulho? Como assim? É amor? Não. São pessoas que acham que sem elas por perto a coisa não funciona. A coisa só funciona comigo. Se eu não estiver aqui, a coisa. Então eu superprotejo, eu não deixo. E aí pode ser com filhos, pode ser até dentro do casal, pode ser na casa espírita, enfim. Essa é uma das questões que a gente precisa se interrogar. Outra, pessoa que tem dificuldade de trabalhar em grupo. É o orgulho gritando muito forte, né? E às vezes fala até como se fosse uma virtude. Ah, não, eu sou muito perfeccionista, o pessoal lá faz de qualquer jeito. Manifestação do orgulho. Um outro item, né? Ter dificuldade de participar, por exemplo, de diretorias, onde as opiniões são diferentes. Às vezes a minha opinião vai ganhar, às vezes vai perder. Outra manifestação de orgulho, dirigentes espíritas, ou poderia se estender a todas as profissões, ao médico, ao professor, a todas as profissões, que não estudam, que acham que já estão prontos. Né? Ah, não, eu já estudei mediunidade. Ah, eu já estudei a doutrina espírita. Manifestação do orgulho. Pensemos nisso, porque são nas pequenas coisas que nós vamos ver se somos, aliás, somos ainda egoístas e orgulhosos. Mas em que nível que isso está, é importante que a gente aprenda a se interrogar. São doloridas essas interrogações, com certeza, além dessas poucas que eu enumerei, vocês devem ter e criar muitas outras para o seu dia a dia. Já já nós voltamos.